Dona Nilda se ajoelhou diante de seu próprio neto, o mesmo que ela pegou para criar quando ninguém da família quis fazer. As palavras dele foram: "Sua época acabou, vó. Não quero mais você aqui." Foram essas palavras que mudaram tudo. Aos 65 anos, ela foi expulsa da própria casa por Rafael, descartada como se uma avó não valesse nada. Mas a descoberta valiosa que ela teve em seu próprio terreno por lei deixou todos de boca aberta. Esta é a prova de que uma mulher com ambições para o bem e a verdade no coração sempre dará a volta por cima. Se essa história está comovendo você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. O sertão tem uma beleza que poucos entendem. Não é uma beleza fácil, daquelas que saltam aos olhos em cartões postais de praias e montanhas nevadas. É uma beleza dura, seca, resistente. É a beleza de quem sobreviveu, de quem ficou, de quem aprendeu que a terra rachada também produz vida, desde que você a respeite. Dona Nilda conhecia cada centímetro daquela terra. Sabia onde o sol batia mais forte no começo da tarde. Sabia onde a sombra das árvores tortas do cerrado criava um frescor quase milagroso perto das pedras grandes. Sabia onde a água subia do chão nos dias de chuva, formando pequenas poças que atraíam os pássaros ao amanhecer. Ela não só conhecia aquela terra, ela era feita dela. A casa onde morava era simples, paredes brancas que o tempo tinha pintado de bege e laranja, tingidas pela poeira vermelha do sertão. O telhado de telha colonial deixava escapar um fio de vento nos dias de calor mais intenso. Tinha um quintal generoso, com um pé de manga velho que ela própria havia plantado quando ainda era jovem, um galinheiro de madeira no fundo e, um pouco mais adiante, uma nascente de água cristalina que brotava entre as pedras como se a terra estivesse oferecendo um presente. Nilda havia recebido aquela terra do seu marido, seu Benedito, que partiu muitos anos antes, deixando para ela não riquezas em dinheiro, mas algo que valia muito mais: um chão para chamar de seu. E foi naquele chão que ela criou não apenas os próprios filhos, mas também o neto, Rafael. O nome dele ainda soava diferente dentro dela, com um peso diferente, com uma mistura de amor e dor que ela ainda não sabia muito bem como separar. A história de Rafael com Dona Nilda começou antes mesmo de ele ter memória. Sua mãe, Carminha, filha do meio de Nilda, era uma mulher que a vida havia desgastado cedo demais. Casou-se jovem com um homem que não prestava, teve Rafael em meio a uma confusão de brigas e promessas quebradas, e quando o menino ainda estava engatinhando, sumiu. Não foi embora de vez, não formalmente, mas foi desaparecendo aos poucos, visitando cada vez menos, telefonando cada vez com mais intervalo, até que um dia simplesmente não apareceu mais. Rafael ficou, e Dona Nilda ficou com Rafael. Ela não reclamou. Nunca disse para o menino que ele era um peso. Nunca deixou transparecer que havia dias em que ela acordava com o coração apertado, sem saber se ia conseguir colocar comida na mesa para os dois. Ela lavava roupa para fora, fazia bordados que vendia na feira da cidade vizinha, plantava o que a terra permitia e fazia o milagre cotidiano de transformar pouco em suficiente. Rafael cresceu vendo aquela mulher trabalhar, vendo aquelas mãos calejadas, vendo aquela postura ereta mesmo quando o cansaço deveria ter dobrado qualquer pessoa. E por um tempo ele aprendeu com isso. Na escola da cidade, Rafael era o menino da vovó. Os outros às vezes tiravam sarro. Ele voltava para casa com os olhos vermelhos e Dona Nilda o sentava na varanda, dava um copo de suco de tamarindo gelado e dizia com a voz firme de quem não aceita derrota: "Você é diferente porque você tem raiz. E raiz, meu filho, é o que faz a árvore não cair na tempestade." Rafael ouvia, crescia e foi ficando esperto, muito esperto. Tinha uma cabeça afiada para números que surpreendeu a todos na escola. Com a ajuda de um professor que viu nele um potencial fora do comum,
Conseguiu uma bolsa para estudar em uma instituição de ensino técnico na cidade grande. Dona Nilda chorou de alegria no dia que ele partiu. Chorou de saudade na noite seguinte. E chorou de orgulho cada vez que ele ligava para contar das conquistas. Nos primeiros anos fora, Rafael ligava toda semana. Depois, quinzenalmente. Depois, uma vez por mês. Depois, só nas datas especiais. E depois, só quando precisava de algo. Mas Dona Nilda não reclamava. Dizia para as vizinhas com um sorriso que escondia a solidão: meu Rafael está vencendo na vida, é isso que importa. E vencer, ele venceu. Rafael construiu uma empresa de mineração que cresceu de forma impressionante. Começou pequeno, com um sócio que logo afastou após desentendimentos que só Rafael conhecia os detalhes. Foi arriscando, investindo, expandindo. Casou-se com Patrícia, uma mulher elegante, filha de uma família de posses de uma cidade grande do centro-oeste, que jamais havia pisado em chão de terra batida na vida. A empresa deles, a Mineração Ravenna, havia se tornado uma das mais influentes do setor em toda a região. Rafael usava terno escuro, gravata de seda e sapato de couro envernizado que reluziam mesmo sob o sol do sertão quando ele, finalmente, resolveu aparecer. Dona Nilda estava varrendo a varanda quando o carro preto e reluzente parou na frente da casa. Ela abaixou a vassoura com cuidado, passou a mão no cabelo grisalho preso atrás da nuca e sentiu o coração dar um salto de alegria. Rafael? Ele desceu do carro com um sorriso. Mas era um sorriso diferente. Não era o sorriso do menino que voltava para casa. Era o sorriso de quem chegava para uma reunião de negócios. Foram sentar na sala. Patrícia ficou no carro, com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, como se o calor do sertão fosse um inconveniente pessoal dirigido a ela. Rafael foi direto ao ponto. Disse que havia contratado uma empresa de análise geológica para fazer um levantamento da região, que os resultados haviam revelado algo extraordinário, que as terras de Dona Nilda, especificamente aquela faixa que ia da base da colina até a nascente dos fundos, eram ricas em lítio, uma reserva expressiva, o tipo de coisa que movia bilhões no mercado internacional. Dona Nilda ouviu tudo com calma. Depois perguntou: e o que você quer de mim, Rafael? Ele abriu a pasta de couro, tirou uma pilha de documentos grampeados e colocou sobre a mesa de madeira antiga. Preciso que a senhora assine isso. É uma transferência de titularidade. A terra passa para o nome da empresa. A senhora receberá uma compensação. Dona Nilda olhou para os papéis, olhou para as mãos dele. Olhou para o neto que ela havia criado como filho. Quanto? Rafael nomeou uma quantia. Para quem vinha do sertão e havia lutado a vida inteira, parecia muito. Mas Dona Nilda era mais esperta do que aparentava. Isso não paga nem 1/10 do que essa terra vale, se o que você está dizendo é verdade. Rafael semicerrou os olhos. A máscara escorregou um pouquinho. A senhora não entende de negócios, vovó. Mas entendo de terra. Ela empurrou os papéis de volta para ele. Não vou assinar. O que veio a seguir foi gradual, como uma tempestade que não chega de uma vez, mas vai escurecendo o céu aos poucos até não restar mais luz. Nos dias seguintes, Rafael voltou várias vezes, sozinho, com advogados. Com um homem de terno cinza que se apresentou como consultor e que ficou parado no canto da sala, olhando para Dona Nilda, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Em cada visita, os documentos voltavam à mesa. Em cada visita, a pressão aumentava 1 grau. Rafael começou a falar em laudos médicos, em avaliação de capacidade mental, em juiz, em tutela. Usava palavras técnicas de forma deliberada, rápida, como quem joga pedras para ver qual acerta. Disse que poderia provar que uma pessoa de sua idade, vivendo sozinha, sem instrução formal completa, poderia ser considerada vulnerável pelo sistema jurídico e ter suas decisões questionadas. Dona Nilda ouvia tudo de pé, com as mãos cruzadas sobre o avental, e não assinava.
Então Rafael fez o que ela jamais imaginou que ele fosse capaz de fazer. Em uma manhã de céu aberto, com o sol ainda fresco e os pássaros ainda cantando nos galhos da mangueira, ele chegou com 2 homens que ela não conhecia e disse, com a voz de quem anuncia algo corriqueiro: "A senhora vai ter que sair, vovó. Já iniciei o processo de reintegração de posse. Enquanto isso se resolve na justiça, a senhora não pode permanecer aqui. Estou fazendo um favor em avisá-la antes." Dona Nilda ficou olhando para ele. "Reintegração de posse? Desta terra, que é minha desde antes de você nascer. Os documentos são antigos, há irregularidades cartoriais. Vai demorar para se resolver. E enquanto isso, você quer que eu vá para onde, Rafael?" Ele não respondeu. Ela deu um passo em sua direção. "Eu peguei você no colo quando sua mãe foi embora. Eu fiz pirão com farinha e resto de galinha para você comer quando não tinha mais nada. Eu andei 1,5 léguas a pé para buscar remédio quando você teve febre alta sendo criança." A voz dela não tremia, era firme como o chão de terra vermelha embaixo dos pés. "E você me está dizendo para eu sair da minha casa?" Rafael respirou fundo, olhou para o lado e disse com uma frieza que cortou o ar como uma faca: "Sua época acabou." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foram os segundos mais longos da vida de Dona Nilda. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Sentiu o peso daquelas palavras descendo pelo peito como pedra. Olhou para o rosto do menino que ela havia criado e não reconheceu nada. Não havia gratidão ali. Não havia amor. Havia apenas o olhar calculista de um homem de negócios que via um obstáculo. Ela não chorou na frente dele. Entrou na casa. Pegou uma trouxa pequena com o essencial, umas poucas roupas, uma foto de seu Benedito, o terço de madeira que ficava no criado mudo, um caderninho velho com receitas e anotações, e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Os 2 homens que Rafael havia trazido já estavam na entrada como guaritas humanas. Ela passou entre eles com a cabeça erguida. Caminhou pela estrada de terra, com o sol subindo no céu e a poeira levantando a cada passo. Caminhou até não conseguir mais ver a casa. Só então parou. Só então deixou a primeira lágrima escorrer. Uma única lágrima, rápida, que ela enxugou com o punho da blusa vermelha desbotada, antes que pudesse virar um choro de verdade. Porque Dona Nilda havia aprendido algo naquela terra dura, que quem cai, mas não se quebra, tem chance de se levantar. E ela não estava quebrada. Ainda, a estrada de terra vermelha não tinha fim à vista. Dona Nilda caminhava devagar, não por fraqueza, mas porque cada passo parecia custar mais do que o anterior. Não era o cansaço do corpo que a pesava. Era algo mais fundo. Era aquele tipo de dor que não tem nome certo, que não aparece em nenhum exame médico, mas que aperta o peito e dificulta a respiração, como se o ar tivesse ficado mais raro de repente. A trouxa que carregava era pequena, pesava pouco. E talvez fosse exatamente isso que doía mais. A ideia de que uma vida inteira de trabalho, de sacrifício, de amor dado sem medida, havia se reduzido àquele pequeno fardo de tecido dobrado que ela segurava com as 2 mãos como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Porque naquele momento era: o sol do sertão não tem misericórdia. Ele bate de cima com uma determinação quase pessoal, como se soubesse que você está vulnerável e resolvesse provar que a natureza não faz concessões por causa de tristeza. Dona Nilda sentia o calor na nuca, nos ombros cobertos pela blusa vermelha desbotada, nas solas dos pés, dentro das sandálias velhas que ela havia calçado às pressas antes de sair. Ela não sabia exatamente para onde estava indo. Havia uma lógica simples e dolorosa naquilo. Quando você passa a vida inteira construindo um lar, você não desenvolve o hábito de pensar em alternativas. A casa era o ponto fixo do universo. Era de lá que tudo partia e para lá que tudo voltava.
Sem ela, Dona Nilda sentia-se como uma bússola sem norte, girando sem parar, sem conseguir apontar para nenhuma direção. Mas os pés, por conta própria, foram tomando um rumo. Havia um homem que ela conhecia há muitos anos, um vizinho de longa data, que morava a alguns quilômetros de distância pela estrada principal, numa propriedade menor, mais modesta, cercada por árvores do cerrado que ele havia plantado ele mesmo ao longo de décadas. Seu Amaral. Um homem de cabelos completamente brancos, costas ligeiramente curvadas pelo tempo, mas com olhos vivos e claros que pareciam enxergar mais do que a maioria das pessoas conseguia ver. Amaral havia sido geólogo. Passou a maior parte da vida adulta trabalhando para institutos de pesquisa e, mais tarde, para uma universidade federal, até que a aposentadoria o trouxe de volta para o interior, para aquela terra onde havia nascido e da qual nunca havia conseguido se desapegar de verdade. Vivia sozinho há anos, discreto, culto, gentil. O tipo de pessoa que sabia ouvir de verdade, sem interromper, sem julgar, sem oferecer conselho antes que fosse pedido. Dona Nilda e Amaral se conheciam desde muito antes de Rafael existir. Trocavam produtos da roça, ajudavam-se nas épocas de seca mais brava, conversavam na sombra da mangueira nos fins de tarde, quando o calor finalmente cedia. Era uma amizade simples, daquelas que não precisam de grandes gestos para se provar verdadeira. Quando ela apareceu na porta dele com a trouxa na mão e os olhos vermelhos que tentavam não trair a dor que havia dentro, Amaral não fez perguntas imediatas. Abriu a porta, fez café, colocou uma cadeira à mesa e esperou. Dona Nilda contou tudo. Contou da visita de Rafael, dos documentos, das ameaças veladas embrulhadas em linguagem jurídica, do consultor de terno cinza que a olhava como se ela fosse incapaz de entender o próprio nome, e contou das últimas palavras que o neto havia dito antes de ela sair. Sua época acabou. Amaral ouviu tudo sem piscar. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz pausada de quem escolhe cada palavra com cuidado: Nilda, você tem documentação dessa terra em nome do Benedito? Tenho. Tudo guardado numa caixa de lata no guarda-roupa. Ela fez uma pausa. Que agora está dentro de uma casa que eu não consigo mais entrar. Amaral franziu o senho. Temos que tratar disso logo, mas primeiro você vai descansar. Tenho um quarto simples aqui que não uso. Pode ficar o tempo que precisar. Dona Nilda quis recusar. A dignidade dela era daquele tipo teimoso que não aceita caridade com facilidade. Mas o cansaço era mais forte do que o orgulho naquele momento, e ela assentiu com a cabeça em silêncio. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou deitada de olhos abertos no teto de madeira do quarto simples de Amaral, ouvindo o vento do sertão passar pelas frestas da janela, e pensando no menino que Rafael havia sido, na criança que pegava borboletas no quintal e mostrava para ela com os olhos brilhando, no adolescente que chorava na varanda quando os colegas faziam pouco dele, no jovem que partiu com uma mochila nas costas e um brilho de esperança no olhar, e pensando em como aquele homem de terno e pasta de couro que havia chegado na sua porta não era mais nenhuma dessas coisas. Nos dias que se seguiram, a situação de Dona Nilda foi se tornando conhecida na redondeza. O sertão tem uma rede própria de comunicação que nenhuma tecnologia substituiu ainda. As notícias viajam de boca em boca, de varanda em varanda, de feira em feira, com uma velocidade surpreendente. E a história da senhora que havia sido colocada para fora da própria casa pelo neto milionário não demorou a se espalhar. As reações foram variadas. Algumas pessoas demonstraram compaixão genuína. A dona da mercearia Armazém Bom Sertão, chamada Gertrudes,
uma mulher pequena e agitada, que conhecia Dona Nilda desde que as duas eram jovens. Apareceu na casa de Amaral com uma sacola de mantimentos e ficou lá por mais de 1 hora falando sem parar, indignada, gesticulando com as mãos, prometendo que aquele menino ingrato ia pagar por isso. Outras pessoas, porém, reagiram de uma forma que doeu diferente. Houve quem colocasse a culpa na própria Dona Nilda. Uma vizinha chamada Dolores, que sempre havia tido uma língua afiada e um coração pequeno, foi vista comentando na feira que quem cria filho dos outros não pode reclamar quando o resultado não presta. Outra pessoa, um senhor que vivia do outro lado da estrada e que nunca havia tido muita intimidade com Dona Nilda, disse em voz alta numa roda de conversa que velho teimoso que não assina papel é problema para todo mundo. Essas palavras chegaram até ela. Sempre chegam. Dona Nilda ouvia tudo com aquele silêncio que as pessoas às vezes confundiam com resignação, mas que na verdade era uma forma de preservação. Ela sabia que reagir às palavras vazias de pessoas vazias era desperdiçar energia que ela não podia se dar ao luxo de perder. Mas havia uma humilhação que ultrapassou todos os limites. Rafael, aconselhado pelo consultor de terno cinza, cujo nome completo ela descobriu ser Saulo, decidiu dar um passo que revelava o quanto ele havia se distanciado de qualquer noção de respeito. Contratou um pequeno escritório de comunicação para divulgar de forma discreta, mas eficaz, uma narrativa nos meios locais. A narrativa dizia que Dona Nilda estava em estado de confusão mental, que havia dificuldades familiares de ordem delicada e que a família estava tomando as providências necessárias para garantir o bem-estar da matriarca. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para não configurar difamação aberta. Mas o recado era claro para quem soubesse ler nas entrelinhas. A velha estava ficando senil. Não era confiável. As decisões dela precisavam ser revistas por pessoas mais capazes. Quando Amaral leu aquilo num site de notícias da região e mostrou para Dona Nilda, ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois disse com uma calma que arrepiou até Amaral: "Ele não me conhece mais, mas vai conhecer." Amaral fechou o computador devagar e ficou em silêncio. Ele havia percebido algo naqueles dias de convivência com Dona Nilda que o havia surpreendido. Ela não era apenas uma mulher simples do sertão que havia sofrido uma injustiça. Havia uma inteligência nela, uma acuidade de observação, uma memória detalhista sobre a propriedade, sobre a terra, sobre cada detalhe daquele terreno que ela havia habitado por décadas, que iam muito além do que qualquer pessoa esperaria de alguém com sua história de vida. Foi durante uma dessas conversas, enquanto tomavam café na varanda, e Dona Nilda descrevia a nascente dos fundos da propriedade com uma precisão quase poética, que algo acendeu dentro de Amaral. Ele a interrompeu gentilmente. "Nilda, como é essa nascente exatamente? A água, a cor, o cheiro?" Ela o olhou com curiosidade. "A água é límpida, bem límpida, mais do que água de poço comum. Não tem cheiro. E é mais fria do que deveria ser para a região. Sempre foi assim. Benedito dizia que era água benta." Ela deu um sorriso pequeno ao mencionar o marido. "Eu sempre bebi daquela água. Todo mundo que vinha aqui bebia. Nunca ninguém adoeceu. Pelo contrário." Amaral inclinou o corpo para frente. "Pelo contrário, como?" Dona Nilda pensou por um momento. Sua Floripes, que morava perto, tinha um problema de pele horrível. Ficou semanas vindo aqui beber dessa água e molhar o rosto. Melhorou. O médico da cidade disse que era coincidência. Ela deu de ombros. "Mas eu sei o que eu vi." Amaral ficou em silêncio por um longo momento. Havia algo no olhar dele que Dona Nilda não soube identificar ainda. Era uma mistura de espanto e de reconhecimento, como quem ouve a descrição de algo que havia estudado em livros, mas nunca esperado encontrar tão perto. "Nilda", ele disse devagar, "eu preciso ver essa nascente. Não podemos entrar na propriedade.
Rafael colocou cadeado no portão. Eu sei, mas eu preciso ver. Tem um jeito de chegar pela divisa com a Chapada, sem passar pelo portão principal. Você se lembra do caminho? Ela franziu a testa. Conheço aquela terra de olhos fechados, Amaral. Enquanto isso, Rafael avançava. Sem a assinatura de Dona Nilda, ele havia encontrado outros caminhos. A empresa Mineração Ravena havia iniciado o que chamava internamente de fase de preparação do terreno, que na prática significava que maquinário havia sido transportado até a propriedade e que sondagens preliminares já estavam sendo realizadas na porção da terra que ainda não tinha uso agrícola visível. Saulo, o consultor, havia garantido a Rafael que o processo judicial de reintegração de posse, aliado ao pedido de tutela por incapacidade que estava sendo montado nos bastidores, tornaria a resistência de Dona Nilda uma questão de tempo. E tempo, no vocabulário de Rafael, era dinheiro. Patrícia, sua esposa, havia questionado algumas das decisões do marido naquele período. Ela não conhecia Dona Nilda de perto, mas tinha seus próprios valores, e algo naquele processo a incomodava de formas que ela ainda não sabia articular completamente. Rafael a tranquilizava com argumentos práticos, com números, com a lógica fria dos negócios que havia se tornado a linguagem principal deles dois. Mas havia algo que ele não estava contando a Patrícia. A gravidez dela havia se complicado nas semanas anteriores. Os médicos que a acompanhavam em uma clínica particular da capital haviam identificado uma condição que exigia monitoramento intensivo. Nada que estivesse fora de controle, dizia Rafael para ela. Tudo resolvível, nada para se preocupar, mas Rafael se preocupava. De noite, enquanto Patrícia dormia, ele ficava sentado na beira da cama, olhando para ela com uma expressão que ninguém de fora jamais veria. Uma expressão que não tinha nada de calculista, que não tinha nada de executivo, que era apenas a de um homem com medo de perder o que mais amava. E naqueles momentos, às vezes, sem que ele quisesse, a imagem da avó aparecia, a voz dela. O cheiro de café e de terra molhada que ela sempre tinha. As mãos calejadas, que um dia haviam afagado a cabeça dele, quando o mundo parecia grande demais. Ele empurrava tudo isso para o fundo e voltava a olhar os relatórios da mineradora. Dona Nilda e Amaral fizeram o caminho pela Chapada numa manhã ainda escura, quando o sol mal havia dado sinal de que existia. Ela guiava. Ele seguia, com uma mochila nas costas que continha equipamentos simples de análise de campo que havia guardado desde os tempos de geólogo ativo. O caminho pela divisa era difícil. Pedras soltas, vegetação fechada, terreno irregular que exigia atenção a cada passo. Mas Dona Nilda avançava com uma segurança que vinha de décadas de memória muscular. Ela conhecia aquele terreno não pelo mapa, mas pelo corpo. Sabia onde pisar, sabia onde desviar. Quando chegaram à nascente, o sol havia subido o suficiente para iluminar a água com aquela clareza que ela havia descrito a Amaral. Ele agachou-se na beira da nascente, mergulhou os dedos na água. Ficou assim por um momento, imóvel, com os olhos semicerrados e uma concentração que Dona Nilda nunca havia visto em nenhuma outra pessoa. Depois, abriu a mochila e começou a trabalhar. Coletou amostras em frascos pequenos e cuidadosamente identificados. Mediu a temperatura, anotou a aparência, a transparência, a ausência de odor. Examinou as pedras ao redor da nascente com uma lupa pequena que havia guardado por hábito desde os tempos ativos. Observou a composição do solo, a coloração das rochas abaixo da linha d'água. Demorou mais de 1 hora. Dona Nilda ficou sentada numa pedra próxima, olhando para a nascente que havia sido parte da paisagem da sua vida por tanto tempo que ela havia parado de realmente vê-la. Olhou com olhos novos naquele momento. Percebeu a quietude daquele lugar, a forma como a água saía do chão com uma regularidade quase respiratória, pulsando devagar,
como se a terra estivesse viva debaixo dos pés deles. Quando Amaral se levantou e se virou para ela, o olhar dele havia mudado. Não era mais apenas o olhar do amigo gentil e discreto. Era o olhar de alguém que havia encontrado algo. Nilda, ele disse. E a voz saiu diferente, mais contida, como quem guarda uma notícia grande dentro do peito por um segundo antes de deixar sair. Eu preciso mandar essas amostras para análise em laboratório. Mas se o que eu estou vendo aqui é o que eu acho que é, ele fez uma pausa. Essa nascente pode ser muito mais valiosa do que qualquer lítio que exista nessa terra. Dona Nilda o olhou por um longo tempo. Depois olhou para a água. Depois voltou a olhar para ele. Fala logo, Amaral. Sou velha, mas não tenho tempo a perder. Ele deu uma risada curta e genuína, a primeira em muitos dias. As características desta água, a temperatura, a composição das rochas, a ausência de contaminantes, a forma como ela emerge, sugerem que ela pode ter propriedades minerais muito específicas. O tipo de água que certos institutos de saúde e pesquisa buscam há anos. Preciso confirmar. Mas Nilda, ele olhou para ela com aquela seriedade de quem está prestes a dizer algo importante. E eu estiver certo, você tem uma riqueza aqui que não pode ser extraída, vendida e acabada como o lítio. Essa água nasce toda hora. Ela se renova. E ela pode estar protegida por legislação ambiental de um jeito que vai fazer o processo do Rafael desmoronar como castelo de areia. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Então Dona Nilda colocou a mão na água fria da nascente, deixou ela escorrer pelos dedos e disse, quase para si mesma, Benedito sempre disse que essa água era benta, e pela primeira vez em dias havia algo diferente no olhar dela. Não era alegria ainda, não era vitória, mas era a faísca que antecede o fogo. Se você está gostando dessa linda história emocionante, comente justiça aqui embaixo. Vamos continuar. As amostras de água viajaram dentro de uma caixa de isopor simples, embrulhadas com cuidado em pano úmido e identificadas com a letra miúda e precisa de Amaral. Ele as enviou para um laboratório de análise ambiental, parceiro de uma universidade federal, com a qual ainda mantinha contato após anos de colaboração acadêmica. Pediu urgência. Explicou em poucas palavras o que havia observado em campo. E então esperou. Dona Nilda também esperava, mas esperar nunca foi algo que ela soubesse fazer de braços cruzados. Enquanto os dias passavam, ela foi reorganizando o que podia. Amaral havia lhe dado acesso à pequena sala que ele usava como escritório, com uma mesa de madeira escura coberta de livros e papéis, e um computador velho que funcionava devagar, mas funcionava. Foi ali que ela começou a reconstruir o que havia perdido quando saiu da própria casa com apenas uma trouxa nas mãos. A documentação da terra era o ponto central. Ela sabia que a caixa de lata com os documentos originais estava no guarda-roupa do quarto onde havia dormido por décadas. Estava dentro de uma casa que agora tinha cadeado na entrada e homens contratados por Rafael rondando o perímetro. Mas Dona Nilda tinha uma memória que não dependia de papel. Ela lembrava de tudo: o número do registro, o cartório onde havia sido lavrada a escritura original, ainda em nome de Benedito, transferida para ela após o falecimento do marido. A data, o nome do tabelião que havia assinado à época. Ela foi ditando tudo para Amaral, que anotava com atenção, e depois ia verificando cada informação nos sistemas de registro público disponíveis online. Peça por peça, eles foram montando um dossiê. Não era um processo rápido. Era lento, cuidadoso, exigente. Mas a cada informação confirmada, a cada documento localizado no sistema, algo ia se firmando entre eles com a solidez de alguém que encontra chão firme depois de muito andar em areia movediça. A terra era dela. Legalmente, inequivocamente dela. O argumento de Rafael sobre irregularidades cartoriais, descobriram, era uma construção frágil. Havia um advogado por trás daquilo,
Um certo doutor Evaristo, que havia encontrado uma divergência menor na transcrição de um nome num documento secundário e estava tentando ampliar aquela fissura minúscula em rachadura suficiente para derrubar a titularidade. Era o tipo de manobra que funcionava quando a outra parte não tinha recursos para contestar. Mas Amaral conhecia pessoas. Anos de vida acadêmica e de campo deixam uma rede de contatos que vai muito além do que qualquer cartão de visita poderia registrar. Ele fez algumas ligações. Conversou com um antigo colega que havia migrado para o direito ambiental. Explicou a situação. O colega, um homem chamado Dr. Horácio, ouviu tudo com atenção crescente e no final disse algo que ficou ecoando na cabeça de Amaral por horas depois. Se essa nascente for o que você está descrevendo, Amaral, o problema do Rafael não é só civil, é ambiental. E aí, o buraco é muito mais fundo. O resultado do laboratório chegou numa manhã nublada, quando o céu do sertão havia finalmente dado uma trégua ao sol e uma brisa fina passava pelas janelas abertas da casa de Amaral. Ele leu o relatório 2 vezes antes de dizer qualquer coisa. Depois chamou Dona Nilda, que estava na cozinha preparando um caldo de legumes, com aquele hábito de mulher do sertão que não consegue ficar parada enquanto espera por coisa nenhuma. Ela veio até a mesa, secou as mãos no avental, olhou para ele. Fala. Amaral abriu o relatório na tela do computador e começou a ler em voz alta, traduzindo o linguajar técnico à medida que avançava. A água da nascente havia apresentado uma concentração mineral muito acima da média esperada para a região. Magnésio, silício, cálcio e zinco em proporções que o laboratório havia classificado como notavelmente equilibradas e de ocorrência rara. A ausência total de contaminantes biológicos ou químicos. pH ligeiramente alcalino. Temperatura consistentemente baixa em relação ao ambiente externo, sugerindo origem em camada freática profunda e protegida. Mas o que havia chamado mais atenção dos analistas estava no final do relatório, numa seção marcada com uma nota de rodapé em negrito. A composição mineral daquela água se assemelhava, em grau estatisticamente significativo, a fontes naturais que haviam sido objeto de estudos em institutos de saúde, voltados para tratamentos de condições inflamatórias crônicas, distúrbios metabólicos e, em pesquisas ainda em fase de consolidação, suporte ao desenvolvimento fetal em gestações de alto risco. Amaral parou de ler. Dona Nilda ficou olhando para a tela por um momento. Isso quer dizer o quê, em palavras que eu entenda? Ela perguntou. Ele virou o rosto para ela. Quer dizer que a água da sua nascente tem propriedades que pesquisadores de saúde estão procurando há anos. Quer dizer que ela tem valor científico, medicinal e ambiental. Ele fez uma pausa. E quer dizer que qualquer atividade de mineração que contamine ou destrua essa nascente é um crime ambiental gravíssimo, Nilda. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio cheio. Dona Nilda levantou da cadeira devagar. Foi até a janela. Ficou olhando para fora por um longo momento, para o quintal simples de Amaral, para as árvores do cerrado balançando na brisa, para o céu que havia finalmente deixado de ser tão implacável naquele dia. O Rafael está escavando lá agora mesmo, ela disse em voz baixa. Eu sei. Se eles chegarem perto da nascente... Eu sei, Nilda. Amaral se levantou também. É por isso que precisamos agir agora. Hoje. Dr. Horácio chegou à cidade no dia seguinte. Era um homem alto, de óculos redondos e passos largos, que falava rápido e pensava mais rápido ainda. Trouxe consigo uma assistente chamada Vera, jovem e organizada, que carregava uma pasta volumosa e tomava notas em velocidade impressionante. Eles se instalaram na sala de Amaral, espalharam documentos pela mesa e passaram horas ouvindo Dona Nilda e Amaral
com uma atenção que fazia tempo que Dona Nilda não recebia de nenhum profissional de nenhuma área. Horácio analisou o relatório do laboratório, cruzou com a documentação da propriedade, leu os registros que Amaral havia compilado sobre as atividades da mineração Ravenna na terra. E então colocou os óculos na mesa, cruzou os braços e disse: eles estão operando sem licença ambiental válida para aquela área específica. A licença que a empresa apresentou cobre uma faixa diferente, distante da nascente. O que eles estão fazendo agora, dentro daquela propriedade, é uma atividade não autorizada em área com recurso hídrico de relevância ambiental comprovada. Dona Nilda olhou para ele. E isso significa? Significa que vamos acionar o Instituto Guardião Ambiental, que é o órgão fiscalizador responsável pela região. Com o relatório do laboratório, a documentação da propriedade e o registro das atividades ilegais, temos base suficiente para solicitar embargo imediato das operações e proteção da nascente por legislação ambiental federal. Vera já estava digitando enquanto ele falava. E a minha casa? Dona Nilda perguntou. Horácio olhou para ela com uma expressão direta. A argumentação sobre irregularidade cartorial que o advogado deles montou não tem sustentação real. Vou contestar formalmente. Com a titularidade confirmada e as atividades ilegais documentadas, a posição deles fica muito mais frágil. Ele fez uma pausa. Mas preciso que a senhora entenda, Dona Nilda, que isso não vai ser resolvido em um dia. Vai haver processo, vai haver resistência, eles têm dinheiro e advogados. Eu tenho o que é meu por direito, ela respondeu sem hesitar. Horácio assentiu, e havia respeito genuíno no gesto. Então vamos trabalhar com isso. A denúncia ao Instituto Guardião Ambiental foi protocolada 2 dias depois. Horácio e Vera haviam montado um dossiê completo. O relatório do laboratório com a análise da água, os documentos de propriedade de Dona Nilda, registros fotográficos que Amaral havia conseguido fazer das máquinas operando dentro da propriedade durante a visita pela divisa da Chapada, e um parecer técnico assinado pelo próprio Amaral, utilizando suas credenciais de geólogo aposentado com décadas de experiência de campo, atestando a relevância ambiental da nascente e os riscos imediatos que as escavações representavam para ela. O processo foi analisado com uma velocidade que surpreendeu até Horácio, que conhecia bem os ritmos lentos das burocracias públicas. A combinação de urgência ambiental, documentação sólida e o fato de que a atividade estava ocorrendo sem licença válida para aquela área específica criou uma janela de ação rápida. Menos de uma semana após o protocolo, uma equipe do Instituto Guardião Ambiental chegou à propriedade de Dona Nilda, com uma ordem de embargo nas mãos. Dona Nilda não estava lá naquele momento, mas Amaral recebeu a ligação de Dr. Horácio com os detalhes e foi até a janela da sala chamar por ela, que estava no quintal colhendo ervas com aquela calma metódica que era a forma dela de manter a mente ocupada nos dias difíceis. Nilda, ele chamou, e a voz saiu diferente. Saiu com algo que ela não ouvia dirigido a ela há muito tempo. Ela levantou a cabeça. Embargaram. As máquinas pararam. Dona Nilda ficou parada por um momento com as ervas nas mãos. O sol havia voltado naquele dia e batia de lado no seu rosto, iluminando as linhas profundas que o tempo havia desenhado ali com a mesma precisão com que o vento esculpe as pedras do sertão. Ela não gritou, não chorou, não pulou de alegria. Simplesmente fechou os olhos por um segundo. Depois abriu e disse, com a voz de quem acabou de ver a primeira chuva depois de uma longa seca: Benedito sabia, ele sempre soube que essa terra guardava algo. Amaral ficou na janela olhando para ela com aquele sorriso discreto que era a versão dele de uma comemoração. Mas ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. Rafael ainda tinha os documentos, ainda tinha os advogados, ainda tinha o dinheiro e o poder que o dinheiro compra.
E quando um homem como ele descobre que seu plano foi interrompido por uma ordem de embargo, a reação raramente é de recuo silencioso, é de contra-ataque. E o contra-ataque de Rafael estava chegando, com uma força que nenhum dos dois havia ainda dimensionado completamente. Mas havia algo que Rafael não sabia. Havia algo que estava acontecendo do lado de dentro da vida dele, longe das planilhas e das reuniões e das estratégias jurídicas. Algo que mudaria tudo, não apenas para ele, para todos. Rafael recebeu a notícia do embargo numa tarde em que estava reunido com Saulo e o advogado Evaristo numa sala de vidro no alto de um edifício comercial da capital. Os três estavam em volta de uma mesa de reunião com documentos espalhados, xícaras de café e a expressão concentrada de quem está montando uma estratégia que acredita ser irresistível. O telefone de Rafael tocou. Ele atendeu, ouviu, e o rosto foi mudando enquanto a voz do outro lado falava. Quando desligou, colocou o aparelho sobre a mesa com uma calma que Saulo conhecia bem. Era a calma de antes da tempestade. Embargaram, ele disse. Evaristo ajustou os óculos. O Instituto Guardião, com uma ordem assinada, alegam atividade sem licença ambiental válida para a área da nascente. Rafael respirou fundo. E tem um relatório de laboratório. Análise da água. Saulo cruzou os braços lentamente. Ela teve ajuda. Não era uma pergunta. Era uma constatação dita com o tom de quem acabou de rever o tabuleiro e percebeu que subestimou uma peça. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois, bateu a mão aberta sobre a mesa, não com violência, mas com a força de alguém que precisa colocar a frustração em algum lugar físico antes que ela vire outra coisa. Quem é o geólogo? Ele perguntou. Saulo já estava com o celular na mão, digitando. Vou descobrir. Evaristo começou a falar em recursos, em contestações, em prazos legais para impugnar a ordem de embargo. Usava o vocabulário técnico com a fluência de quem sabe que palavras complicadas às vezes funcionam como fumaça, cobrindo o que está por baixo. Rafael ouvia, mas havia algo diferente nele naquele momento. Uma distração que não era comum num homem que normalmente processava cada informação com precisão cirúrgica. Porque antes de o telefone tocar com a notícia do embargo, havia tocado outra vez. Era o médico de Patrícia. A gravidez de Patrícia havia entrado numa fase que os médicos chamavam de crítica, com um eufemismo que não conseguia esconder completamente a gravidade real da situação. A condição que havia sido monitorada nas semanas anteriores havia se agravado de forma inesperada. O bebê estava bem, por enquanto, mas Patrícia apresentava uma resposta inflamatória que os tratamentos convencionais estavam conseguindo controlar apenas parcialmente. Os médicos da clínica Renascer, onde ela era acompanhada, haviam consultado especialistas de outros centros. As opiniões convergiam para um protocolo de tratamento que exigia estabilidade absoluta, redução do estresse e, em alguns casos similares, estudados internacionalmente, a suplementação com água de composição mineral específica havia mostrado resultados auxiliares promissores. Rafael havia ouvido a última parte com uma atenção diferente de todas as outras. Água de composição mineral específica. Ele não havia conectado ainda, não conscientemente, mas a informação havia ficado ali, pousada no fundo da mente, esperando o momento certo para emergir. Naquela noite, de volta ao apartamento onde Patrícia descansava com ordens de repouso absoluto, Rafael ficou sentado na poltrona do quarto, olhando para ela dormir. Havia uma fragilidade nela que ele não conseguia olhar de frente por muito tempo. Patrícia era uma mulher forte, de opiniões firmes e presença marcante.
Vê-la assim, pálida, quieta, com o volume do bebê sob o lençol branco da clínica particular que havia montado um quarto de acompanhamento em casa, era algo que atravessava todas as camadas de executivo e estrategista que Rafael havia construído ao longo dos anos, e chegava direto ao homem por baixo de tudo isso. O homem que, no fundo, ainda tinha medo. Patrícia abriu os olhos, viu que ele estava acordado. Rafael, ela chamou com a voz rouca de quem acabou de sair do sono. Ele foi até a beira da cama. Estou aqui. Ela ficou olhando para ele por um momento com uma expressão que ele não soube decodificar de imediato. Preciso te contar uma coisa, ela disse. Patrícia havia guardado aquilo por dias. Não por maldade, não por estratégia, mas porque conhecia o marido o suficiente para saber que havia um momento certo para certas verdades e que dar uma informação importante para Rafael, no meio de uma crise de negócios, era como acender um fósforo perto de papel. As chances de queimar o que não devia eram altas, mas ela não podia guardar mais. Semanas antes, quando as complicações da gravidez haviam começado, ela havia pesquisado por conta própria. Era o tipo de pessoa que não conseguia depender apenas do que os médicos diziam, sem entender o que havia por baixo de cada diagnóstico. Havia lido artigos, consultado fóruns de especialistas, trocado mensagens com uma pesquisadora de nutrição que conhecia de um evento social anos atrás. Foi essa pesquisadora, uma mulher chamada Doutora Silvana, que havia mencionado algo que ficou na cabeça de Patrícia como um anzol que não sai. Havia um estudo em andamento sobre nascentes naturais com composição mineral específica e seus efeitos auxiliares em gestações de alto risco. Um dos casos mais promissores havia sido documentado numa região do interior, onde uma fonte com características muito particulares havia sido identificada. O estudo ainda não era conclusivo, mas os resultados preliminares eram suficientemente expressivos para que doutora Silvana o mencionasse como uma possibilidade a ser investigada. Patrícia havia guardado o nome da região. E quando o Instituto Guardião Ambiental havia publicado, em seu boletim oficial online, a notícia do embargo de uma atividade de mineração numa propriedade rural daquela mesma região, citando uma nascente com propriedades minerais raras como razão central da proteção ambiental, Patrícia havia ficado olhando para a tela por um longo tempo. Depois, havia olhado para o sobrenome da proprietária da terra. E havia fechado o computador. E havia ficado em silêncio por horas, sozinha, tentando entender o tamanho do que estava segurando nas mãos. Agora, ela contava tudo para Rafael. Devagar, com cuidado, sem acusação na voz. Apenas com os fatos, na ordem em que havia descoberto, deixando que ele mesmo chegasse à conclusão sem que ela precisasse empurrá-lo. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, o quarto ficou em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que ele havia atravessado nos últimos tempos. Era um silêncio que pesava de um jeito específico. O jeito que pesa quando a realidade decide se apresentar sem nenhum filtro e você percebe que não tem como não vê-la. A nascente que ele estava tentando destruir para chegar ao lítio embaixo da terra era a mesma nascente que poderia ajudar a salvar a vida da esposa e do filho. E a mulher que ele havia expulsado de casa, humilhado publicamente, tentado fazer passar por incapaz diante de todos, era a única pessoa no mundo com acesso legal àquela água. Rafael levantou da beira da cama. Foi até a janela. Ficou de costas para Patrícia por um longo momento. E pela primeira vez, em muito tempo, não havia nenhum cálculo acontecendo dentro dele, nenhuma planilha mental, nenhuma estratégia, nenhum próximo movimento sendo planejado. Havia apenas o silêncio pesado de quem olha para o próprio reflexo e não gosta completamente do que vê. Dona Nilda soube que Rafael estava tentando chegar até ela antes mesmo de ele aparecer. Dr. Horácio a avisou.
Rafael havia entrado em contato com o escritório dele, identificando-se como sobrinho da cliente e pedindo uma forma de falar com ela. Horácio havia repassado a mensagem sem recomendar nem desencorajar, deixando a decisão inteiramente nas mãos dela. Amaral ficou na sala enquanto ela pensava. Ela ficou sentada à mesa da cozinha por um bom tempo, com as mãos cruzadas sobre a superfície de madeira, olhando para um ponto fixo entre os objetos à sua frente, sem realmente ver nenhum deles. Depois disse: "Deixa ele vir." Amaral abriu a boca como se fosse falar. "Eu sei o que você vai dizer," ela antecipou, sem tirá-lo com rispidez, mas com firmeza. "E você não está errado. Mas preciso olhar para ele. Preciso que ele olhe para mim, não para o papel, não para a terra, para mim." Amaral fechou a boca, assentiu. Rafael chegou sozinho, sem Saulo, sem Evaristo, sem os homens contratados, sem a pasta de couro, sem o terno de reunião. Chegou com uma calça simples e uma camisa de manga comprida, com as mangas dobradas até o cotovelo, com o carro parado na estrada e o resto do caminho feito a pé, pela poeira vermelha que havia marcado a infância dele e que agora parecia estranha sob os sapatos caros que ainda trazia nos pés. A única coisa que denunciava quem ele havia se tornado. Dona Nilda estava sentada na varanda de Amaral quando ele chegou. Ela o viu vir de longe e ficou exatamente onde estava. Ele parou a alguns passos dela. Ficou de pé, com as mãos ao lado do corpo, sem a postura de executivo, sem o olhar calculista. Havia algo diferente no rosto dele que ela identificou imediatamente, porque era uma expressão que ela conhecia desde que ele era criança. Era a expressão de quando ele havia feito algo errado e sabia. "Vovó," ele disse. A palavra saiu com um esforço que ela percebeu, como se ele tivesse precisado buscar aquela palavra num lugar fundo dentro de si, num lugar que havia ficado fechado por tempo demais. Dona Nilda não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele com aqueles olhos que o tempo havia aprofundado, mas não apagado. "Senta," ela disse por fim, apontando para a cadeira à sua frente. Ele sentou. Então Dona Nilda falou primeiro, não para atacar, não para humilhar de volta, mas porque havia coisas que precisavam ser ditas em voz alta, com testemunha do céu aberto e da terra seca ao redor, para que não ficassem mais guardadas dentro dela, corroendo como ferrugem. Ela falou do dia em que ele havia chegado como bebê, do cheiro de criança que ele tinha, das noites que ela havia passado em claro quando ele ficou doente, das léguas caminhadas, das roupas lavadas e do bordado feito à luz de lamparina quando a energia caía, da farinha com resto de galinha que ela havia transformado em refeição digna para que ele não sentisse falta do que não tinham. Falou de tudo isso sem chorar, com a voz firme de quem não está pedindo pena, está apresentando fatos. Rafael ouvia com a cabeça ligeiramente baixa, as mãos cruzadas sobre os joelhos, os ombros que, à medida que ela falava, iam perdendo aquela retidão de executivo e curvando levemente, como se o peso do que estava ouvindo tivesse uma gravidade própria. Quando ela terminou, o silêncio durou bastante. Então ele levantou o rosto e ela viu. Não havia cálculo ali, não havia estratégia. Havia um homem de meia idade com os olhos brilhando de uma forma que ele claramente estava tentando controlar e não conseguindo completamente. "Patrícia está mal," ele disse, com a voz tomada por algo que ele não conseguiu disfarçar. "O bebê pode estar em risco. Os médicos disseram que a água da sua nascente pode ajudar no tratamento dela." Uma pausa. "Eu vim pedir, não como empresário, não com documento nenhum. Vim como..." Ele engoliu em seco. "Como o menino que a senhora criou, pedir ajuda." Dona Nilda ficou olhando para ele por um longo tempo. O sol estava descendo no horizonte do sertão, pintando o céu daquela cor laranja e vermelha que parecia saída de um quadro, a mesma cor da terra, como se o céu e o chão estivessem finalmente falando a mesma língua. Ela não respondeu ainda, porque havia uma última coisa que precisava ser dita. "Rafael," ela disse com a voz baixa e direta, "você me chamou de estorvo.
Tentou me fazer passar por louca diante de todo mundo. Botou homens na porta da minha casa. Deu notícia falsa nos jornais sobre mim. Ela fez uma pausa. E agora está aqui na minha frente. Ele não desviou o olhar. Eu sei. Então olha para mim e me diz uma coisa com essa mesma voz que me disse que minha época acabou. Ela se inclinou levemente para a frente. Você entende o que fez? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, como a fumaça fina do sertão nos dias de queimada distante. Rafael abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E quando falou, a voz saiu diferente de qualquer voz que ela havia ouvido dele nos últimos tempos. Saiu quebrada. Entendo, vovó. Entendo, e não tenho como desfazer. Só tenho como pedir perdão. Dona Nilda ficou olhando para ele. E dentro dela, naquele momento, havia uma guerra silenciosa entre a dor que ele havia causado e o amor que nunca havia ido completamente embora, porque amor de mãe, mesmo quando é de avó, não tem interruptor. Ela não respondeu ainda, mas também não se levantou para ir embora. E às vezes, no sertão ficar é a resposta mais poderosa que existe. Dona Nilda não respondeu naquela noite. Deixou Rafael ir embora com o peso da pergunta ainda nos ombros, porque ela sabia, com a sabedoria de quem viveu muito e perdeu bastante, que perdão, dado rápido demais, parece descuido. E o que ela havia sofrido não merecia descuido. Mas também sabia de outra coisa. Havia uma criança que ainda não havia nascido. Uma vida que ainda não havia escolhido nada, que não havia feito nenhum mal a ninguém, que estava chegando ao mundo sem saber das guerras que os adultos ao seu redor haviam travado. E essa criança era sangue do seu sangue, era bisneto seu. Era a continuação de uma história que havia começado muito antes de Rafael existir, muito antes de qualquer lítio ser descoberto, muito antes de qualquer documento ser assinado ou recusado. Era a continuação de Benedito, era a continuação dela. Dona Nilda ficou na varanda de Amaral até o céu escurecer completamente. Ficou ouvindo o sertão à noite, aquele silêncio cheio de sons pequenos que a cidade não tem, o canto do grilo, o vento passando devagar entre as árvores tortas, o cheiro de terra que a noite libera diferente do dia. Então entrou, sentou à mesa com Amaral e disse: "Vou dar a água." Amaral não demonstrou surpresa, apenas assentiu, como quem já sabia. "Mas com condições." Ela completou. Dr. Horácio voltou à cidade 2 dias depois. A reunião aconteceu na sala de Amaral, com Rafael de um lado da mesa e Dona Nilda do outro, e os 2 advogados entre eles como tradutores de uma língua que misturava direito e emoção em proporções iguais. Rafael havia chegado novamente sem Saulo, sem Evaristo. Havia dispensado os 2 na véspera, numa conversa que ninguém presenciou, mas que, segundo o que chegou aos ouvidos de Horácio por vias indiretas, havia sido direta e definitiva. As condições de Dona Nilda eram 3. A primeira, a escritura da terra voltava ao nome dela imediatamente, com o processo judicial encerrado por desistência da parte contrária, sem custos para ela. A segunda, a mineração Ravena se comprometia formalmente a não realizar nenhuma atividade de extração na propriedade, em nenhuma área, por prazo indeterminado, com multa contratual pesada em caso de descumprimento. A terceira, a nascente seria registrada oficialmente como área de proteção ambiental permanente junto ao Instituto Guardião Ambiental, com um estudo científico financiado por um fundo que Rafael constituiria para essa finalidade, coordenado por Amaral como responsável técnico. Rafael leu as 3 condições com atenção. Não discutiu nenhuma delas. Assinou onde Horácio mandou assinar. Quando terminou, colocou a caneta sobre a mesa e olhou para a Dona Nilda. "Obrigado", ele disse. Era apenas isso. Mas a forma como saiu dizia muito mais. Ela o olhou por um momento. "Não é para você que estou fazendo", ela respondeu, com a voz firme, mas sem crueldade.
É para o meu bisneto e para o que ainda pode ser consertado entre nós, se você tiver paciência e humildade para construir de novo. Rafael abaixou a cabeça e não disse mais nada, porque não havia palavra à altura daquele momento. A água começou a ser coletada e transportada sob supervisão de Amaral ainda naquela semana, seguindo um protocolo que doutora Silvana havia orientado remotamente, com frascos adequados, armazenamento correto e cadeia de entrega monitorada até a clínica renascer. Os médicos integraram a suplementação ao tratamento de Patrícia com cautela, como parte de um protocolo complementar. Não havia promessa milagrosa. A medicina não trabalha com milagres, trabalha com possibilidades. Mas as possibilidades, naquele caso, foram se abrindo uma a uma com uma gentileza que todos na sala de espera aprenderam a reconhecer como esperança. Patrícia melhorou. Não de um dia para o outro. Foi gradual, como costuma ser tudo que é real. A resposta inflamatória começou a ceder. Os índices que os médicos acompanhavam com preocupação foram se estabilizando com uma consistência que levou a equipe da clínica a documentar o caso para estudo posterior. O bebê nasceu semanas depois, saudável, forte, com um choro que encheu o corredor da maternidade e chegou até a sala de espera, onde Rafael estava de pé, com as mãos fechadas e os olhos fechados, respirando fundo, quando a enfermeira apareceu na porta com um sorriso que não precisava de palavras. Dona Nilda voltou para a própria casa numa manhã clara. O cadeado havia sido retirado. Os homens contratados, dispensados. A propriedade estava exatamente como ela havia deixado, com a poeira de semanas de ausência pousada sobre os móveis e a mangueira velha do quintal, tendo soltado alguns frutos maduros que ninguém havia colhido. Ela entrou pela porta da frente devagar, passou pela sala, pela cozinha, pelo quarto, pela varanda dos fundos, abriu o guarda-roupa. A caixa de lata estava lá, no mesmo lugar de sempre, com todos os documentos dentro, exatamente como ela havia deixado. Pegou a caixa, sentou na beira da cama e ficou ali por um longo tempo, com a caixa no colo, olhando pela janela para o quintal, onde a luz da manhã desenhava sombras compridas entre as pedras. Depois foi até o quintal. Caminhou até a mangueira. Encostou a mão no tronco velho e rugoso, com uma familiaridade que só o tempo constrói. Olhou para o céu azul do sertão que não pede licença para ser bonito. E disse em voz baixa, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo: "Estou de volta, Benedito." Semanas depois, um envelope chegou pelo correio. Era um convite simples, impresso em papel bom, com letra cuidadosa. Não havia exagero na apresentação. Não havia tentativa de compensar com forma o que ainda estava sendo reconstruído em conteúdo. Era um convite para o aniversário do bisneto. No verso, com letra diferente, menor, mais hesitante, havia algumas linhas escritas à mão. Dona Nilda reconheceu a caligrafia de Rafael. Aquela letra que ela havia ajudado a formar quando ele era criança, sentados juntos à mesa da cozinha, com um caderno de pauta e um lápis que precisava ser apontado de hora em hora. Ele não havia escrito muito. Não era o tipo de homem que encontrava palavras com facilidade para o que não cabia em planilha, mas o que havia escrito era suficiente. Não sei se a senhora vai querer vir, mas eu quero que saiba que aqui existe um menino que vai crescer sabendo de onde veio e de quem veio, porque eu não vou deixar ele esquecer. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Dona Nilda leu 2 vezes. Dobrou o papel com cuidado. Colocou dentro da caixa de lata, junto com a escritura da terra e a foto de Benedito e o terço de madeira, nas coisas que precisam ser guardadas. No dia do aniversário, ela foi. Chegou com um vestido florido que havia guardado para ocasiões importantes, com o cabelo preso atrás da nuca do jeito de sempre e uma trouxinha de presentes simples que havia preparado com as próprias mãos, porque era assim que ela sabia dar.
Patrícia a recebeu na porta com os olhos marejados e um abraço que demorou mais do que o protocolo social exigia e menos do que o coração pedia. Era a primeira vez que as duas se encontravam de verdade, sem a mediação de documentos ou conflitos ou intermediários. Patrícia não disse muito. Só segurou as mãos de Dona Nilda por um momento, olhou para ela e disse: "Obrigada por ter vindo. E obrigada pela água." Dona Nilda assentiu. Simples, direta. "Como ele se chama?" perguntou, olhando para o bebê que Patrícia segurava. Patrícia sorriu. "Benedito." O nome chegou até ela como uma onda quente no meio do peito. Ela ficou olhando para o rosto minúsculo do bebê por um longo momento, com aqueles olhos fundos que carregavam décadas de vida e amor, e perda e recomeço. Então estendeu os braços, e Patrícia colocou o bebê neles. Rafael estava parado alguns passos atrás, olhando para a avó com o bisneto nos braços. Com aquela expressão que não tinha nome certo, que era ao mesmo tempo arrependimento e gratidão, e algo que só existe quando a gente vê o resultado do amor que quase deixou se perder. Dona Nilda não olhou para ele ainda. Estava olhando para o bebê, para os olhos dele que ainda não focavam direito, mas que piscavam com aquela curiosidade tranquila dos recém-chegados ao mundo. Então, levantou o rosto e olhou para Rafael. Não havia sentença naquele olhar. Não havia vitória comemorada, nem derrota esfregada. Havia algo mais difícil e mais bonito do que qualquer um dos dois. Havia a possibilidade de continuar. E no sertão, onde a terra racha, mas não morre, onde a chuva demora, mas sempre volta, onde as raízes sobrevivem ao que a superfície não aguentaria, a possibilidade de continuar é tudo. É absolutamente tudo. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta, pessoal. Que Deus abençoe.